Bom, a Vivian Casanova está me chamando, tem mais informações sobre a prisão de um homem que sequestrou e matou um eletricista em Niterói. Vivian. Pois é, Tino, a gente volta a falar ao vivo aqui da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Os agentes prenderam Hugo Moura Costa, ele foi encontrado no Columbandê, ele já vinha sendo monitorado pela polícia e, como você disse, ele é acusado de sequestrar e matar o eletricista Daniel Rocha. O crime aconteceu em 2023. Eu vou conversar agora com o doutor Pedro Henrique, que está do meu lado. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Para começar, né, como é que vocês descobriram que o Hugo estava aqui mais perto? Porque ele se deslocou, né? Ele viajou, ele tentou escapar de todas as formas, mas vocês vinham monitorando e acabaram encontrando ele aqui no Columbandê. Como é que vocês chegaram até ele? Boa tarde a todos. Na verdade, nós já vínhamos monitorando o Hugo há um certo tempo. Ele já tinha, tem familiares na região de Friburgo, familiares na região de Macaé, e ele andou um tempo, inclusive, em Sergipe, em outro estado. Então, a gente já vinha fazendo constantemente esse monitoramento, e aí, quando tivemos a melhor oportunidade, nós conseguimos capturá-lo na região de Columbandê, porque ele também morava por aqui, pela região de São Gonçalo, ele passou um tempo aqui com a companheira dele, né, Bruna, e aí nós conseguimos lograr isso aí nessa prisão. Ele estava na rua, ele resistiu à prisão, tentou fugir? Não, foi uma prisão tranquila, ele estava na rua, ele foi capturado e trazido aqui pela delegacia, já estava instruído por advogado, o advogado esteve aqui, e aí ele resolveu dar a versão dele em relação ao crime que aconteceu, em específico ao crime que nós estávamos investigando, que eu presidi, que foi em relação à morte do Daniel Rocha. Ele deu detalhes sobre o homicídio, né, que confrontaram, né, conflitaram um pouco com o que a gente tinha aqui material, mas deu para entender mais ou menos a dinâmica. Claro, ele estava instruído, deu a versão dele, e agora ele também se comprometeu a dar a versão dele na justiça e a colaborar, e ele responde por alguns outros crimes também. Doutor, no caso do Daniel, né, parece que o Daniel estava na comunidade do Arsenal, né, encontrou com o Hugo num bar, os dois estavam acompanhados da esposa quando começou uma confusão. Na realidade, esse inquérito começou com o registro de desaparecimento, porque no dia, salvo engano, dia 12 de setembro de 2023, Daniel estava acompanhado da esposa dele, e eles passaram o dia bebendo e aí foram confraternizar com Bruna e o esposo dela, o companheiro dela, que é o Hugo. Eles foram primeiro na casa deles, depois eles saíram de lá para a comunidade do Arsenal, que era próximo ali, né? E aí lá no alto do Arsenal foram a um bar, lá aconteceu uma discussão entre o Hugo e o Daniel, o Hugo desferiu um tiro nele, logo depois ele transportou o corpo no carro dele até a região de Ipiíba, onde ele ateou fogo e abandonou o cadáver. 2 dias depois esse cadáver foi encontrado, já tínhamos um registro de desaparecimento, e aí foi feito um registro de encontro de cadáver, e a investigação já tinha iniciado e prosseguiu até que a gente descobriu a autoria do crime. Doutor, é importante a gente dizer que tinha uma testemunha ocular desse crime, que é a esposa, né, do Daniel, que estava ali, né, no bar, a companheira dele, que veio aqui prestar depoimento, mas acabou dificultando um pouco o trabalho da polícia, porque ela deu depoimentos diferentes, ela mudou a história, né, isso acabou dificultando um pouco. A gente teve a primeira linha, como a gente começou a investigar, a gente viu que tinham outras pessoas ali próximas que observaram a dinâmica. Na primeira linha, por conta das versões que ela veio apresentando na delegacia, ela deu cerca de 3 a 4 versões diferentes, nós acreditávamos até que ela tinha algum tipo de participação em relação ao crime, né? Mas, posteriormente, ela se retratou e foi modificando os depoimentos dela, disse que estava com muito medo, que nunca tinha passado por aquele tipo de situação, mas agora nós conseguimos, através de outros meios, que não somente o depoimento dela, através de outros elementos de prova, nós conseguimos solucionar esse caso. Doutor, é importante também a gente falar que o Hugo ele tem outras passagens pela polícia e é investigado por outros crimes, inclusive por outro assassinato. Aqui pela Delegacia de Homicídios nós temos uma extorsão com morte, com resultado morte, que também foi iniciada da mesma forma, com registro de desaparecimento de um homem que ele não era nem aqui do Rio, ele era natural de Minas Gerais, e ele era vendedor, era comerciante. O Hugo, com alguns comparsas, eles sequestraram esse comerciante, fizeram transferências via Pix para a conta do próprio Hugo e depois mataram e atearam fogo tanto no carro do comerciante quanto no próprio comerciante ali. E ele já é investigado por outros crimes, assaltos à residência na região de Maricá, roubos à residência na região de Cachoeira de Macacu, e recentemente 2 comparsas dele foram a óbito
durante, provavelmente, um roubo à residência lá na região de Cachoeira de Macacu, e ele é investigado. Quanto a essas informações, eu não tenho maiores detalhes, porque elas estão sendo realizadas por outras delegacias, estão sendo presididas por outros delegados de polícia e as equipes respectivas. Como a investigação está em sigilo, eu não tenho mais informações. Doutor, o Hugo, isso causou estranheza. O doutor, ele era sócio de uma padaria, ele era um homem trabalhador, de repente, ele migrou para o crime. Nós também ouvimos, né? Foi realizada a oitiva da ex-esposa dele, ex-companheira, e ao que tudo indica, ele passou de uma pessoa que realmente tinha um trabalho para uma escalada de crimes aí. Ele tem uma série de crimes, violentos, inclusive, e não sabemos o porquê, mas ele realmente dedicou a vida a crimes de um tempo para cá. Ele passou a dedicar a crimes violentos, inclusive com a ajuda de alguns comparsas, cometendo uma série de crimes contra o patrimônio e contra a vida. Só para fechar, doutor, o Hugo agora vai responder em relação à morte do Daniel por quais crimes? Ele vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver em relação ao Daniel. Perfeito. Muito obrigada, doutor Pedro. Obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no Balanço Geral. É isso, Tino. Hugo Moura Costa, preso e já está à disposição da Justiça. Com você.